E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Nietzsche. Veja, nós frequentemente caímos em uma armadilha muito peculiar. Estamos convencidos de que a vida é uma jornada, uma peregrinação com um propósito sério no fim. E o objetivo é chegar a esse fim com sucesso, ou seja, com uma certa sensação de virtude, de realização, de ter conquistado algo, de ter deixado a nossa marca. Mas e se todo esse assunto fosse mais parecido com uma peça musical ou uma dança? O sentido de uma sinfonia não está contido em seu acorde final. O sentido da dança não é chegar a um ponto específico no chão. O sentido de tudo está no próprio tocar, no próprio dançar. Então, a pergunta que eu gostaria de explorar com você é esta: o que acontece quando paramos de levar essa existência musical, dançante, giratória, como estrelas tão terrivelmente a sério? Você sabe, carregamos esse imenso peso. Andamos por aí com uma ansiedade constante, embora sutil, de que não estamos fazendo certo, de que não estamos vivendo adequadamente. Estamos sempre nos preparando para viver. Pensamos: preciso terminar a escola para conseguir um bom emprego. Preciso conseguir um bom emprego para ter uma vida segura. Preciso de uma vida segura para criar uma família. Preciso criar uma família para que eles terminem a escola e consigam um bom emprego. É um ciclo interminável de propósito, onde o propósito está sempre em outro lugar. Nunca está aqui. Nunca é agora. Somos como pessoas lendo um romance que estão interessadas apenas em chegar à última página. E assim, passamos os olhos rapidamente, viramos as páginas freneticamente, perdendo toda a poesia, todo o drama, todas as belas descrições, apenas para ver como termina. E então, quando chegamos lá, fechamos o livro e dizemos: é só isso? Mas todo o ponto do livro estava na leitura, em vivê-lo. Estamos perdendo o espetáculo porque estamos ocupados demais procurando o significado por trás do espetáculo. Somos como uma pessoa em um concerto que não ouve a música, mas em vez disso, lê a partitura para verificar se há erros. A música está tocando ao redor dele e ele perde completamente o sentido. É isso que acontece quando a vida se torna um problema a ser resolvido, em vez de uma realidade a ser experimentada. Construímos uma enorme estrutura de seriedade. Precisamos ter as credenciais certas. Precisamos ter o título de trabalho certo. Precisamos ter o carro certo, o endereço certo. Precisamos ser vistos com as pessoas certas. É um ato colossal, uma performance. E estamos apavorados de que o público perceba as rachaduras, de que vejam que estamos apenas improvisando conforme avançamos. E claro, estamos. Todos estamos. O segredo que ninguém admite é que ninguém realmente sabe o que está acontecendo. Estamos todos apenas interpretando papéis. O médico, o advogado, o empresário, a mãe, o pai, são papéis, são jogos. E jogos são divertidos, contanto que você não confunda o jogo com a sua realidade fundamental. O problema surge quando você esquece que está apenas jogando. Quando acredita que é o seu papel, que você é a máscara. Então, o jogo se torna uma prisão. Torna-se sério e você precisa defendê-lo. Precisa provar que é uma pessoa boa, séria, respeitável, com propósito. Mas qual é a alternativa a toda essa seriedade? Parece assustador. Se eu não for sério, se eu não tiver um propósito, então, o que sou? Viro um nada, um fracasso aos olhos do mundo. Mas é aqui que temos um profundo mal-entendido. Pensamos que o oposto de seriedade é frivolidade, superficialidade, uma espécie de riso irresponsável. Mas não é isso. O verdadeiro oposto de levar a vida a sério é vê-la como brincadeira. É enxergar o próprio universo como fundamentalmente lúdico. Olhe para a natureza, ela lhe parece séria. Veja um gatinho perseguindo o próprio rabo. Veja as ondas batendo na costa.
Veja os padrões de pássaros migrando pelo céu. Eles parecem estar em uma missão sombria. As nuvens parecem estar cheias de angústia existencial. Não. Eles estão simplesmente brincando. Estão se expressando. O universo, em sua essência, é um fenômeno musical. É uma dança de energia. E uma dança não tem destino. Ela é sua própria razão de ser. Temos essa ideia de que tudo na natureza tem um propósito. O pássaro canta para atrair um parceiro. A flor é colorida para atrair a abelha. A borboleta tem manchas nos olhos para afastar predadores. Tudo é visto como um projeto de engenharia. Mas isso é apenas a nossa própria ansiedade orientada por propósito projetada no mundo. Porque o pássaro realmente canta. Porque a onda realmente quebra na praia. Porque a estrela realmente brilha. Não seria talvez pela mesma razão que uma criança canta ou pula, pela pura alegria da expressão, pela diversão. Dizemos que o pássaro canta por um propósito: sobreviver. Mas devo perguntar, por que sobreviver? Para quê? Para cantar mais músicas. Para ter mais filhotes que também cantarão mais músicas. Você percebe? Isso vira um argumento circular. É como dizer que o propósito da música é chegar ao fim da composição. Perde-se completamente o sentido. Os chineses têm um conceito maravilhoso chamado Wu Wei, frequentemente traduzido como não ação ou ação sem esforço. Isso não significa não fazer nada. Significa agir sem forçar, sem tensionar. É como a água, que desgasta até a rocha mais dura, cedendo, fluindo. Ela não luta, ela simplesmente segue o fluxo. E nesse fluir, realiza tudo. Eles também têm outra palavra para essa atitude em relação à natureza: ausência de propósito, purposelessness. Para nossos ouvidos ocidentais, isso soa como um insulto terrível. Sem propósito? Isso é inútil. É perda de tempo. Mas para a mentalidade chinesa, é o maior elogio. Eles olham para a natureza e a veem como sem propósito. As montanhas simplesmente existem. Os rios simplesmente fluem. Eles não estão indo a lugar algum, não estão alcançando nada. Estão apenas expressando sua própria natureza. E nisso são profundamente belos, profundos e confiáveis. Nós pensamos que confiar significa acreditar que a natureza sempre nos dará o que queremos, que será segura e confortável. Mas isso não é confiança. Isso é exigência. A verdadeira confiança é como a que você tem quando joga uma bola. Você a solta, confia no processo. Você não segura a bola, corre até a outra pessoa e a coloca cuidadosamente em sua mão. Você lança, você deixa voar. A vida exige esse mesmo tipo de confiança. Ela exige que você se desprenda, que pare de tentar segurar tudo com tanta força, que pare de querer controlar todos os resultados. Se você não tiver essa confiança, confiança na natureza, e por natureza quero dizer tanto o mundo externo, quanto a sua própria natureza interior. Qual é a alternativa? A alternativa é o que criamos. Um mundo de total desconfiança. Um mundo em que sentimos que a natureza deve ser vigiada, controlada. Um mundo em que não podemos confiar em nossos próprios instintos, em nossos desejos, em nossas emoções. Eles são considerados perigosos demais, confusos demais. Então, o que fazemos? Criamos autoridades para administrar tudo. Criamos regras, leis, sistemas, burocracias. Criamos um mundo onde o mais importante não é viver a vida, mas registrá-la. É mais importante que seus arquivos estejam em ordem do que você ser uma pessoa bondosa. É mais importante que os registros da universidade estejam perfeitos do que sua biblioteca esteja cheia de livros inspiradores. Estamos tão ocupados medindo a vida que esquecemos de vivê-la. Tornamo-nos nossos próprios carcereiros. Temos tanto medo de cometer erros, de parecer tolos, de não sermos sérios o suficiente, que nos cercamos de grades. Criamos uma vida que é, como dizem,
toda prisão e nenhum prisioneiro. Uma estrutura sem nada vivo dentro dela. Mas a vida é por natureza bagunçada, é por natureza lúdica, é por natureza espontânea. Você não pode agendar um momento de deslumbramento. Você não pode programar uma gargalhada de verdade. Você não pode forçar um insight genuíno. Essas coisas acontecem quando você se solta. Elas acontecem quando você para de se levar tão a sério. Um verdadeiro estudioso, no sentido original da palavra, não é alguém que estuda para conseguir um diploma. A palavra scholar, estudioso, vem de ócio. Um estudioso era uma pessoa de ócio que estudava não porque fosse útil, mas porque era fascinante, porque era encantador. Ele estudava as pequenas irrelevâncias encantadoras da vida, coisas que não contribuem diretamente para a sobrevivência, mas que tornam a sobrevivência digna de ser vivida. Poesia, arte, música, filosofia, os padrões das estrelas, as formas das conchas. Isso é brincadeira. E se você não tiver espaço na sua vida para o lúdico, a vida não vale a pena ser vivida. Mas, e este é um mas muito importante, se a única razão pela qual você brinca é porque isso faz bem, porque ajuda a trabalhar melhor depois, então você não está realmente brincando. Está apenas trabalhando em outra forma. É preciso aprender a fazer coisas sem propósito algum. Pegue uma pedrinha, olhe para ela. Não tente tirar uma lição disso. Não tente dar-lhe um significado. Apenas aprecie sua textura, sua cor, sua forma. Apenas a aprecie. Não sinta que precisa justificar o momento dizendo que isso melhora sua sensibilidade estética. Apenas aprecie a pedrinha. Quando você consegue fazer isso, torna-se, de um jeito estranho, um ser humano saudável. Torna-se capaz de ser uma pessoa amorosa, prestativa. Mas se você só consegue fazer coisas porque espera tirar algum proveito delas, você é o que eu chamaria de abutre. Está apenas sobrevoando a vida, esperando tirar vantagem dela, em vez de pousar e se juntar à dança. Portanto, o primeiro passo é enxergar o peso incrível da seriedade que carregamos, ver a estrutura de propósito que construímos ao nosso redor como uma casca, e começar a se perguntar: e se eu pudesse deixá-la de lado, mesmo que só por um instante? E se pudéssemos, como dizem os chineses, aprender a viver sem propósito? Como isso seria? Seria como o momento em que você para de lutar e simplesmente ouve a chuva. Seria como ver os gansos selvagens voando e desaparecendo nas nuvens. Seria como observar um navio sumir atrás de uma ilha distante. Seria como vagar sem rumo por uma grande floresta sem pensar em voltar. Você nunca fez isso? Nunca saiu apenas para caminhar, sem destino algum? Você mexe nos dedos, bate um graveto em um toco de árvore, e nesse momento, você é um ser humano perfeitamente racional. Você aprendeu a grande arte de viver sem propósito, e nesse espaço, a vida deixa de ser um problema. Ela se torna uma canção, e você começa a ouvir a música que sempre esteve tocando. Mas isso é apenas o começo. Já vimos o peso. Agora precisamos olhar para o dançarino. Precisamos olhar para esse você que se esforça tanto para ser sério. O que é isso? De onde veio? E será que não é também parte do jogo? Percebemos que estamos carregando esse peso imenso. Estamos representando um papel e esquecemos que é apenas um papel. Passamos a acreditar que a máscara é o nosso verdadeiro rosto, que o papel que desempenhamos, o banqueiro, a mãe, o estudante, o fracasso, o sucesso, é o que somos em essência. Mas esse você que você leva tão a sério, esse ego, essa personalidade, o que é isso? De onde veio? Se você procurar por ele, verá que é bastante evasivo. É uma coleção de memórias, um feixe de desejos e medos, um certo padrão de comportamento. É uma história que você conta a si mesmo e aos outros sobre quem você é.
Sou uma pessoa que gosta disso e não gosta daquilo. Sou alguém que fez tal coisa e falhou em outra. É um conceito, um pensamento. E como todo pensamento, é passageiro. Não tem solidez. Você não consegue localizá-lo no corpo. Está na cabeça, no coração. O cérebro é um instrumento, um computador fantástico, mas não é o operador. O olho não pode se ver. O dente não pode se morder. O pensador não pode pensar a si mesmo. Esse eu é uma vibração, um padrão, um redemoinho no fluxo da vida. Um redemoinho é um padrão reconhecível. Você pode dizer, ali está o redemoinho. Mas se tentar pegá-lo e tirá-lo do rio, o que terá nas mãos será apenas água. O redemoinho é algo que o rio está fazendo. É uma atividade, não uma coisa. Da mesma forma, aquilo que você chama de eu é algo que o universo está fazendo aqui e agora. É um padrão dançante e temporário, um gesto. E como um gesto no ar, é fundamentalmente vazio. Não deixa vestígios. Agora isso pode soar assustador. A ideia de que eu não sou uma coisa sólida e duradoura pode parecer uma aniquilação. Mas será que não é, na verdade, a descoberta da sua verdadeira e vasta natureza? Você não é o redemoinho. Você é o rio inteiro. Você não é a onda. Você é o oceano. Somos todos atores nessa peça divina fantástica. E o problema não é estarmos atuando. O problema é que somos maus atores. Somos atores de método. Ficamos tão absorvidos no papel que esquecemos que a cortina vai cair. Esquecemos da plateia. Esquecemos até que há outros atores no palco. E achamos que o nosso papel é o único importante. Um bom ator sabe que está atuando. Ele pode interpretar o papel de um rei com tremenda convicção. Mas quando sai do palco, tira a coroa e vai tomar uma cerveja. Ele não chega em casa e começa a mandar na família porque foi rei no palco. Ele sabe que era um jogo. Toda a vida tem essa mesma natureza. É um drama. É uma peça de energia. E quando você entende isso, pode desempenhar o seu papel com imenso vigor, com paixão, com tudo o que tem. Mas não será enganado. Você não levará as tragédias para os bastidores. Você não se agarrará aos triunfos como se fossem sua identidade permanente. Veja, quando você deixa de levar o seu ego tão a sério, algo maravilhoso acontece. Você começa a relaxar. Aquela ansiedade constante, ainda que discreta, de ter que proteger esse eu, frágil e fictício, começa a se dissolver. Você pode se permitir ser mais espontâneo, pode se permitir ser tolo, pode se permitir cometer erros, porque tudo isso faz parte da peça. Uma onda no oceano não fica ansiosa por quebrar na praia. É o que ondas fazem. Faz parte do ritmo, e ela se formará de novo. Da mesma forma, seus sucessos e fracassos são apenas parte do ritmo da sua expressão. Eles não são o julgamento final sobre você, porque não existe um você a ser julgado de forma fixa e sólida. Há apenas a dança, o fluxo. É por isso que os sábios chineses elogiavam a ausência de propósito. Eles viam que a natureza não está indo a lugar nenhum. Ela está apenas se expressando. Uma árvore não tem como propósito crescer. Ela cresce porque é uma árvore. Um pássaro não tem como propósito cantar. Ele canta porque é um pássaro. Nós somos iguais. Nosso propósito não é algum objetivo distante. Nosso propósito é expressar o que somos aqui e agora. E o que somos? Somos o universo. Somos a natureza. Somos a mesma energia que acende as estrelas, que molda as galáxias, que ondula as marés. Você não é um estranho em um universo alheio. Você é este universo, e ele é você. Então, como viver isso? Como parar de levar a máscara tão a sério? Você não faz nada. Essa é a grande piada. Você não pode tentar ser espontâneo. Você não pode se esforçar para ser sem esforço. Isso seria como tentar morder os próprios dentes. Ou como alguém que ouve uma piada engraçada e, em vez de rir naturalmente, pensa:
Preciso rir agora para mostrar que entendi. O riso verdadeiro surge do nada. Ele acontece em você, quando essa realização desperta. A vida deixa de ser um problema. Ela se torna um jogo. Um jogo às vezes muito sério, às vezes trágico, mas ainda assim, um jogo. E você pode jogar um jogo sério, sem levá-lo a sério. Um bom jogador de xadrez está completamente absorvido na partida. Ele se importa de verdade. Mas ele não pensa que o destino do universo depende de vencer ou perder. Ele sabe que é apenas xadrez. Da mesma forma, você pode levar sua vida, fazer seu trabalho, criar sua família, pagar suas contas, mas com leveza, fazer tudo como uma expressão e não como um meio de validação. Você trabalha não porque precisa provar que é uma pessoa digna, mas porque o trabalho está ali para ser feito, assim como a montanha está ali para ser escalada. Isso é o que chamamos de trabalhar pelo trabalho em si, cantar pela própria canção. É ação sem apego. Você se entrega completamente ao momento e depois o deixa ir. Não se agarra ao resultado. Um gato não persegue um rato porque tem uma filosofia da predação. Ele o faz porque é um gato. Está totalmente absorvido na caçada. É a expressão perfeita do ser gato. E quando o momento acaba, acaba. O gato se espreguiça e vai dormir. Ele não fica acordado pensando se foi um bom gato ou se poderia ter pegado o rato de forma mais eficiente. Ele simplesmente é. E nós podemos aprender com isso. Podemos aprender a simplesmente ser nós mesmos. Não a ideia que fazemos de nós mesmos, mas a realidade viva, imediata, respirando em nós. Quando você não está mais defendendo uma autoimagem frágil, torna-se incrivelmente forte. A crítica não o destrói. O fracasso não o define. O sucesso não o infla. Você pode fluir com as circunstâncias. Pode se adaptar. Pode ser como a água, suave e maleável, mas capaz de desgastar até a rocha mais dura. Isso não é passividade. É inteligência suprema. É ação em harmonia com a situação total e não apenas com o seu desejo estreito e egoísta. É a ação do universo inteiro se expressando através de você. Então, veja, a resposta ao peso da seriedade não é se tornar frívolo, é se tornar lúdico. É ver o cosmos como ele é, uma dança alegre, espontânea e sim, às vezes dolorosa. E ver a si mesmo não como um dançarino solitário, mas como a própria dança. A dança tem um ritmo, tem um certo padrão. E compreender esse padrão é compreender a mais profunda das piadas. Agora que vimos o peso da seriedade que nós mesmos construímos e vislumbramos a ilusão do ego separado e solitário, ficamos diante de uma pergunta. Não uma pergunta a ser respondida, mas um convite. Um convite a participar. O que resta quando você não está ocupado construindo um monumento para si mesmo? O que permanece quando a narração constante em sua cabeça, os comentários, os julgamentos, os planos, começa a silenciar? O que permanece é a própria experiência, a crueza do ser em si, a sensação do vento na pele, o som de um pássaro distante, o frescor da água. Isso não é uma realidade trivial, é a realidade fundamental. O mundo não é algo que você precisa decifrar. É algo para ser provado, tocado, ouvido e visto. Você não é um passageiro no universo sendo levado para um passeio. Você é o próprio universo experimentando a si mesmo. Os olhos pelos quais você olha não são sua posse pessoal. São os olhos da própria vida olhando para a sua criação. A energia que anima o seu corpo é a mesma que faz girar as galáxias. Isso não é fantasia mística, é a coisa mais prática do mundo. Quando você sabe disso, não apenas como uma ideia, mas como uma sensação em seus ossos, seu relacionamento com tudo muda. Você começa a perceber que a vida não é uma jornada com destino, é algo musical. Você está aqui para cantar, para dançar, para brincar.
mas fomos ensinados que brincar é frívolo, que é apenas para crianças. E eu pergunto, qual é a alternativa? Todo trabalho e nenhuma brincadeira não apenas transforma João em um garoto chato. Transforma-o em um feixe de nervos, em um tirano, em uma máquina. A alternativa é juntar-se à dança. É compreender que a sua própria existência é a sua justificativa. Você não precisa de permissão para existir. Você não precisa conquistar o direito de estar aqui. Você está aqui porque está aqui. Assim como a rosa é vermelha simplesmente porque é uma rosa. Então, como viver desse modo? Você não tenta. Tentar é a energia do ego separado, a energia da seriedade. Você simplesmente começa a perceber os momentos em que você já não está tentando. O momento em que está cativado por uma música e esquece de si mesmo. O momento em que está tão envolvido em uma conversa que o tempo desaparece. O momento em que caminha na natureza e o falatório interno simplesmente cessa. Nesses momentos, você está ali. Você está plenamente presente. E nessa presença, não há problema algum. Há apenas a dança. O objetivo não é fazer esses momentos acontecerem. O objetivo é perceber que eles estão sempre disponíveis. Porque a dança está sempre acontecendo. A sua própria respiração faz parte dela. O seu coração é a batida do tambor. Essa é a grande libertação. Compreender que você já é livre. Você já é aquilo que busca. Você não vai se tornar feliz, pacífico ou iluminado em algum futuro distante. Você só pode ser essas coisas agora. Qualquer esforço para se tornar algo é uma rejeição do que você já é, a própria energia do cosmos. E isso não significa passividade, muito pelo contrário. Quando você não gasta energia defendendo uma ideia de si mesmo, tem uma imensa energia disponível para a vida. Você pode agir com tremenda eficiência e compaixão, porque a sua ação não é sobre você, é sobre a própria situação. É o universo respondendo a si mesmo. Você se torna como o arqueiro zen, que não dispara a flecha. A flecha dispara. Não há um arqueiro arrogante separado do arco, da flecha e do alvo. Há apenas um único acontecimento, o disparo. Essa é a ação sem esforço. Esse é o Wu Wei. Portanto, o chamado à ação não é um chamado para fazer algo novo. É um chamado para enxergar algo que você tem ignorado. É um chamado à confiança. Confiar em si mesmo, confiar em sua própria natureza e na natureza da qual você faz parte. Sim, isso é arriscado. A vida às vezes vai decepcioná-lo, e com força. Mas a alternativa, uma vida de total desconfiança, de controle, de vigilância constante de si e do mundo. Isso não é vida alguma. É uma prisão que você mesmo construiu. O chamado é para se soltar. Para se juntar à dança que já acontece há bilhões de anos, para cantar a canção que já está se cantando através de você. Você não tem obrigação de ser a mesma pessoa que era 5 minutos atrás. Você não tem obrigação de ser sério. Você não tem obrigação de justificar a sua existência. A sua única obrigação, se é que há uma, é ser verdadeiro com a verdade mais profunda do seu ser. Que você é uma expressão única, insubstituível e temporária do universo inteiro. E o universo não é sério. Ele é lúdico. Ele é alegre. É um grande jogo cósmico de esconde-esconde, em que é, ao mesmo tempo, quem se esconde e quem procura. Então, vá em frente. Brinque. Experimente. Seja tolo. Seja magnífico. Fracasse de forma gloriosa. Tenha sucesso de forma leve. Ame. Perca. Sinta tudo. Mas seja o que for que faça, não perca o espetáculo por estar ocupado demais procurando o significado por trás dele. O significado está na música. O significado está na dança. E você é a música. Você é a dança. Você é a